Amém, queridos, graça e paz, bom dia a todos. Amém, vocês estão felizes com Jesus? Deus é muito bom, né? Pode sentar, fica à vontade. Amém, Jesus. Abram suas Bíblias em Mateus 14, 28. Amém, Jesus. Amém? Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Queridos, essa passagem de Pedro é uma passagem bem conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar de Pedro. Pedro anda sobre as águas, Pedro afunda, Pedro tem medo antes de reconhecer a voz de Jesus, que chama ele: vem. Pedro ali, a Bíblia nos fala que Jesus ali estava em meio à multidão, e Jesus ali, quando ele se despedia da multidão, ele pede para os seus discípulos que vão até o barco e passem de uma margem para outra, que eles peguem o barco e vão para um outro lado. E enquanto esse momento que Jesus ali, ele estava ali se despedindo das pessoas, das multidões, porque onde Jesus andava, andavam multidões, onde Jesus chegava, as multidões, elas se aglomeravam, porque elas queriam ouvir ali o bom sermão, elas queriam ali ver as curas, as manifestações de milagres. Enquanto isso, Jesus se despede ali, ele fala para os discípulos ali se direcionarem para um outro lado do lago. E os discípulos ali, eles entram sobre aquele barco ali, eles começam a navegar ali, eles se distanciam da margem. E nesse momento Jesus ali, a Bíblia fala que ele se despede ali da multidão, se despede das pessoas, e Jesus ali, ele vai orar. Jesus ali, ele ora, Jesus ali, ele fala com o Pai ali, ele tem aquela relação, ele e o Pai ali, enquanto os discípulos ali, eles navegam. Só que Jesus fala assim: agora eu vou de encontro aos discípulos ali, que eles já estão no meio do caminho, e Jesus ali decide naquele momento andar sobre as águas. Jesus ali, ele vem andando sobre as águas. Aqueles homens ali, eles ficam apavorados assim. Imagine só uma situação, em meio àquela escuridão, em meio àquele mar revolto ali, em meio a tudo aquilo, vem Jesus andando sobre as águas. Aqueles homens, a Bíblia fala que eles ficam apavorados, eles são tomados pelo medo, tomados ali pelo um sentimento: agora foi o fim, agora os espíritos, agora os fantasmas vão nos atacar. Só que o interessante é que Jesus ali, eles falam assim: tenha de bom ânimo. Em algumas traduções fala: sejam corajosos.
Nesse momento aí, Pedro ali, ele reconhece: eu acho que eu conheço essa voz é familiar, essa voz aqui é conhecida, eu acho que é o Mestre, é Jesus. Mas eu preciso confirmar. Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me permita, me faça andar sobre as águas como o Senhor está. Jesus, olhando para Pedro, responde assim só: vem. Naquele momento ali, Pedro ali, ele começa a andar sobre as águas ali, ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Em meio àquele vendaval, em meio àquele oceano, Pedro vem se distanciando do barco e cada vez mais indo à direção de Jesus, sobre aquelas águas, sobre aquele oceano, sobre aquela escuridão que estava no mar naquela hora. O interessante é que Pedro ali, a Bíblia fala depois mais embaixo que Jesus fala assim: homem de pouca fé. Mas isso não queria dizer que Pedro não tinha fé. Pedro ali juntou fé e coragem, porque ele sabia quem era Jesus. A pequena fé de Pedro ali, juntando com a coragem, fez que Pedro largasse o barco, onde era um lugar sólido ali, onde ele estava dentro do barco, para que andasse sobre as águas, mediante a uma palavra: vem. Quando somos nós que Jesus fala: vem. Até onde nossa fé vai, até onde a nossa coragem vai, para que possamos prosseguir, mesmo que sabemos o que vai nos preparar o chão para que nós permanecermos até lá. Muitos falam: Pedro teve medo, Pedro isso, Pedro aquilo, Pedro, mas a pergunta que não quer calar hoje nesta manhã: por que Pedro afundou, se ele tinha uma palavra? Por que nós afundamos se nós temos uma palavra? Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu falei: é interessante, né? Pedro andava com Jesus, Pedro sabia quem era Jesus, Pedro já tinha visto muitos milagres com Jesus, muitas curas, Pedro já tinha escutado vários sermões de Jesus, e Pedro tinha uma palavra que vem. Só que no meio do caminho Pedro afunda. A princípio estava tudo bem com Pedro. Estava tudo bem, Pedro começou a andar sobre as águas, falou: ixi, olha, não preciso nem de prancha, já estou andando sobre as águas, está tudo bem, estou indo a caminho do mestre, está tudo tranquilo, estou chegando, mestre, segura aí que eu estou chegando. Só que Pedro afunda. E trazendo para uma reflexão para as nossas vidas, para o momento de hoje: quantas vezes as coisas na nossa vida não vêm bem, nós falamos: está todo vapor, financeiramente eu estou legal, lá no trampo as coisas estão fluindo, lá em casa, está tudo maravilha, minha vida espiritual está belezinha. Só que no meio do caminho a gente começa a afundar. Se você olhar para esse texto aqui de Pedro, ele traz uma reflexão para mim e para você. Porque Pedro tinha uma palavra. Nós temos uma palavra sobre nossas vidas.
Pedro, ele escutava sobre Jesus e nós escutamos sobre Jesus. Pedro ali, ele via os milagres que Jesus realizava ali na vida das pessoas. E nós vemos os milagres que Jesus faz até hoje. Da mesma maneira, Pedro ali vinha bem, vinha andando legalzinho, vinha tranquilinho ali. Pedro afundou e às vezes na nossa vida também isso acontece. As coisas vêm assim, de repente elas despencam até elas se afundarem. Só que algo aqui interessante eu extraí dessa palavra, dentro de muitas outras. O que afundou Pedro naquele momento não foi a pequena fé ou falta de fé. Não foi falta de coragem, porque Pedro ali ele enfrentou o medo e andou sobre as águas. O que ali fez Pedro afundar naquele momento foi a distração de ele prestar atenção no vento que estava em seu redor. Ou seja, a Bíblia fala que quando Pedro ali ele começa a reparar o vento que passava para lá e para cá, que os olhos dele não estavam mais voltados para Cristo, estava voltado à tempestade momentânea que ele estava passando. Diz que Pedro começa a afundar. Na nossa vida da mesma maneira, quando nós estamos andando sobre as águas, que nós olhamos a tribulação momentânea, os ventos que sopram de um lado para o outro, nós começamos a despencar. Não é falta de fé, não é falta de coragem. Eu sirvo, eu trabalho todo dia na igreja, eu estou lá em todas as escalas, eu estou lá em todos os cultos, eu tenho coragem, eu tenho fé, eu sei que Deus vai fazer. Mas as coisas do mundo, as coisas da rua, as coisas das momentâneas estão nos distraindo. A maior função de Satanás é tirar os nossos olhos que estão voltados para Cristo. Enquanto Pedro andava ali sobre as águas, ali em caminho de Jesus, ele estava focado no que ele estava fazendo, ele estava alinhado ali. Eu preciso encontrar um mestre. As coisas iam bem, mas quando Pedro reparou que os ventos eram fortes, a situação não era fácil, ele deixou um barco lá com os discípulos aterrorizados. Pedro ali começa a balançar e começa a afundar. Quantas vezes nós temos uma palavra do Senhor, temos uma promessa sobre nossas vidas, nós sabemos que vai acontecer, mas nós trocamos o momento, aquela situação momentânea, trocamos aqui aqueles ventos, aquelas tempestades que estamos passando, por uma palavra que Ele está falando, vem. Ou seja, só vem. E Pedro começa ali, socorro Senhor, estou afundando. A distração, irmão, nos tira fora do propósito. A distração em meio às dificuldades, elas fazem a gente naufragar, fazem a gente afundar, façam a gente que o nosso consciente pense assim, as promessas do Senhor não vão se cumprir. Tudo isso que eu estou passando, tudo isso que está acontecendo sobre a minha vida, eu acho que não é para mim não, esse ministério aqui está muito árduo, eu estou tomando muita porrada, eu estou sendo esmagado, está acontecendo isso. Meu irmão, que os seus olhos estejam totalmente voltados para o Senhor Jesus. É muita graça, Senhor, em uma palavra só. E quando Jesus chama, Pedro já logo vai e fala, então eu vou. Pedro não pensa duas vezes, então eu vou. Ele me deu uma palavra, eu vou seguir, porque eu sei que tudo onde Jesus coloca as mãos, onde Jesus ele está, as coisas acontecem. Mas no meio do caminho, os ventos ali desalinharam Pedro.
O que você está vendo no dia da sua dificuldade? Para onde os nossos olhos estão voltados no dia da tristeza, no dia da angústia, no dia mau? A Bíblia fala lá no capítulo 6 de Mateus, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. E se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E quando eu falo de luz, fala de clareza, de iluminação de ambiente. Então, quando os nossos olhos eles estão totalmente voltados para Cristo, independente da situação que estamos passando, a palavra dele vai se cumprir. Nós iremos e chegaremos até o destino. Nós olharemos para a dificuldade e falaremos: eu tenho uma palavra. Jesus me chamou e eu estou indo de caminho a Ele. Eu estou em direção a Ele. Eu estou chegando diante do meu propósito. Eu estou indo, Ele falou comigo. Ele tem uma palavra sobre a minha vida. Só que o interessante, a Bíblia fala que Pedro ele começa a submergir, ele começa a afundar sobre as águas. E diz que Pedro pede: socorro, Senhor, me ajuda. O que é forte, que a palavra do Senhor fala que Jesus estendeu a mão e ajudou a Pedro. Agora você vai pegar essa. Se Jesus estendeu a mão para Pedro, quer dizer que Jesus já estava na frente de Pedro. Faltava pouco para Pedro conseguir. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, nós olhamos e passamos tantas coisas. Quando nós estamos na beirada já de conseguir, nós desistimos. Porque os nossos olhos deixaram de ser voltados para Cristo. As distrações, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, não nos deixam enxergar que estamos frente a frente ao propósito. Pedro ali, em fração de segundos ali, estaria frente a frente com o mestre, abraçando ele e falando: mestre, o propósito se cumpriu, a palavra que o Senhor me disse vem, ela se cumpriu neste momento. Mas Pedro ali se deixou levar pelas tribulações, pelos ventos, pelas dificuldades e deixou de olhar o propósito que estava na sua frente. Quantas vezes nós começamos as coisas e não terminamos? Quantas vezes nós nos planejamos, todo começo de ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é isso. Só que por diversas vezes as coisas não se cumprem quando chega no final do ano. Aí no final do ano a gente quer procurar um culpado. Não aconteceu por conta disso, não aconteceu por conta daquilo, não aconteceu por conta disso. Deixaram de fazer isso para mim, por isso que isso não aconteceu. Não, foi por algum momento os nossos olhos deixaram de olhar para Jesus. Por algum momento eu deixei a promessa e a palavra que Ele tinha me dado, a palavra que Ele tinha sobre a minha vida, só vem. E deixei que os meus olhos se voltassem para a dificuldade. Que nessa manhã, meus irmãos, nós possamos sair daqui com uma palavra que, independente do que estamos passando, independente da situação, os nossos olhos serão voltados para Cristo, que os nossos olhos serão voltados para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Lá em Hebreus 12, Ele nos relata assim, portanto também nós consideramos que estão rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida de que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus,
por causa do teu júbilo, foi proposto o suporte da cruz. Desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aqueles que suportam também a oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis tão pouco desanimarei. Queridos, quando você lê tudo isso, isso te impulsiona. Você pensa em parar, você pensa em desistir, você fala assim, não, eu preciso continuar, eu tenho uma palavra. Se Pedro ali, ele tivesse assim, ó, independente ali dos ventos, eu vou continuar com os meus olhos fixos naquele que está me chamando, naquele que me está me dando uma promessa. Queridos, interessante que quando eu comecei a tirar esse estudo, eu comecei a ler, essa palavra começou a falar muito forte comigo. Deus me levou aos 18 anos de idade, foi logo aqui, né? Quando eu estava tirando a habilitação. E a gente vai com aquela euforia toda, não vê a hora de fazer 18 anos, não vê a hora das coisas acontecer. Eu quero tirar a habilitação, tal, o sonho de todo menino, de todo jovem lá, eu quero, ó. Aí fui, Deus 18 lá, eu fui. Aí eu fui começar pela prova de moto, e moto eu andava desde pequeno lá, e já fui, não, eu sei de tudo, eu faço, aconteço, chega lá, eu já sei mesmo, eu vou passar. Só que no dia do exame eu reprovei. E eu fui ainda questionando a Deus. Eu falei, poxa Deus, sabia de tudo na moto, né? Até empinar a gente empinava e eu reprovei. Aí fui para casa com aquilo. No dia que eu fui remarcar o exame, eu perguntei para o instrutor, cara, onde eu falhei, onde eu errei para que eu viesse ser reprovado? Qual que é o segredo? Ele falou, o segredo de tudo isso é que você tinha que percorrer uma faixa, você tinha um caminho a trilhar. Só que quando você começou a trilhar este caminho, você começou a olhar pelo pedaço momentâneo e você bambeou. O segredo está em quando você entrar no início dessa faixa, você olhar lá para o fim dela e saber que você tem que percorrer aquele percurso. Aí bateu com essa palavra, porque tudo isso que aconteceu, Deus me levou a refletir lá atrás. Porque o segredo não está em ser forte no dia da dificuldade. O segredo está em nossos olhos estarem sempre fixos àquele que fez a promessa em nós. E tem tudo a ver o que eu passei naquela época. Tem coisas que nós passamos hoje que nós não entendemos, mas vamos entender lá na frente. Porque no meio do caminho eu comecei a olhar para aquela faixa ali, eu comecei a bambear. E quando de nós chegamos a um determinado tempo da nossa vida, que nós olhamos aquele momento, aquela tribulação, tudo aquilo, aquele vento, e nós bambeamos. Mas nessa manhã eu tenho certeza que pessoas aqui sairão curadas, sairão libertas, sairão aqui convictas que os nossos olhos têm que estar totalmente voltados para o Senhor. Sairão daqui e olharão diferente, independente da dificuldade. Os seus olhos estarão fixos no autor e consumador da nossa fé, aquele que nos promete e cumpre, aquele que ele vem e cura, aquele que transforma, aquele que me libertou, aquele que te libertou. Ele está aqui neste lugar nessa manhã. Mas por diversas vezes, o mais fácil é desistir, o mais fácil é achar que você não é capaz,
O mais fácil é você olhar para a circunstância e falar assim: cara, isso aqui está dando muito trabalho, é mais fácil eu largar. Ai meu Deus, quantas vezes eu pensei em desistir. Quantas vezes eu achei que estar diante de um altar, estar diante de uma situação, estar diante em fazer a obra de Deus não era para mim. Quantas vezes eu pensei em largar a mão de Jesus ali em meio à promessa, em meio a vendavais, em meio às dificuldades, em meio a tantos ventos. Quantas vezes eu pensei em desistir em diversas situações. Mas quando eu ia desistir, eu pensava: eu preciso estar com os meus olhos totalmente voltados para Jesus. Quantas vezes eu olhei para as circunstâncias e falei: Senhor, independente do que está acontecendo, eu ainda confio em Ti. Os meus olhos, eles queimam por Ti. Os meus olhos, eles estão fixamente em Ti. Quantas pessoas largaram o seu chamado na metade do caminho, largaram as situações, porque os olhos delas se desviaram de Jesus. Quando eu vejo pessoas falando assim: eu vou sair da igreja porque fulano de tal pisou no meu calo, porque fizeram isso comigo. É porque os olhos dela nunca estiveram fixos em Jesus. Jesus no seu momento de dor ali, Jesus no seu momento de angústia, Jesus quando ele fala assim para o Pai, ele fala assim: se possível apartai-vos de mim esse cálice, mas de todavia seja feita a tua vontade. Jesus ali, quando ele ressuscita ali, Jesus ali, quando aquelas mulheres avistam Jesus, quando os discípulos ficam sabendo, ele fala: avisa Pedro. Ou seja, o problema nosso não está em pessoas. Quem nos trava os nossos propósitos não são pessoas. Quem trava o nosso chamado não são pessoas, não são ninguém. Ninguém tem esse poder. O que trava a nossa vida em determinadas situações é quando os nossos olhos deixam de ser voltados para Cristo. As distrações do mundo, as distrações momentâneas, elas nos tiram do propósito. Pedrão. Já imaginou se Pedro tivesse desistido, gente? Quando eu olho para a história de Pedro, eu me identifico muito. Porque os princípios básicos de um ser humano que não tem a presença de Deus é ser como Pedro antes da conversão. É explosivo, é não levar desaforo para casa. Eu brigo mesmo, porque eu tenho a razão. Mas quando a presença de Deus entra em nós, e os nossos olhos, eles começam a ser voltados para Cristo, aquelas promessas onde a Bíblia fala que Deus, ele tem um plano perfeito, ele tem uma promessa sobre nossas vidas, desde o ventre da nossa mãe, desde quando nós estávamos crescendo, desde o ventre da nossa mãe, Deus já sabia de todos os nossos dias, ele sabia que nós iríamos passar por dificuldades, ele sabia que nós passaríamos por ventos, ele sabia que nós teríamos que andar sobre as águas, mas ele falou para nós que não teríamos dias fáceis, teríamos dias tribulosos, teríamos dias de fadiga, dias de cansaço, mas também ele nos deixa uma promessa que estaria conosco todos os dias. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em falar não é para mim, quando você pensar e falar assim, não chegou o momento, é o fim, lembre-se dessa palavra, que ele estaria conosco todos os dias. Você não está só nessa.
Pedro ali, quando começa a gritar ali, apavorado, me salva Senhor, porque ele achava que Jesus estava distante dele ali, mas quando Jesus estende a mão ali, já logo salva Pedro. Pedro ali fala assim, nossa, como eu sou bobinho, né, que eu pensei que meu propósito estava tão longe, que eu pensei que tinha um bom caminho a se trilhar, a promessa estava diante de mim ali, aquele que me chamou, vem, só me estendeu a mão. E nessa manhã Deus está procurando pessoas aqui que Ele possa estender a mão e falar, vamos continuar. Não é sobre os ventos mais, olha para mim, por um momento nós deixamos de olhar para Ele, mas nessa manhã Deus nos convida a olhar para Jesus. Jesus fala, olha para mim, vem, é a palavra que nós temos nessa manhã sobre nossas vidas. Queridos, pela manhã hoje eu acordei com um sentimento muito forte da palavra de Mefibosete. E se você for ver algumas situações da palavra de Pedro e sobre a palavra onde Davi manda chamar Mefibosete, tem tudo a ver uma com a outra. Tem uma certa ligação. Porque por diversas vezes nós nos sentimos envergonhados por alguma situação da nossa vida e não queremos servir mais a Jesus. Por diversas vezes nós sentimos culpa de alguma coisa, sentimos que estamos errando de alguma forma. As nossas deficiências às vezes podem ser alguns pecados, algumas coisas que nós estamos sendo desobedientes a Jesus, estamos falhando, mas nós pensamos assim, eu preciso me afastar, eu não posso se achegar à presença do rei nesse momento. Mas a palavra ali, onde Davi chama Mefibosete ali, ela quebra todas essas barreiras, porque a presença de Deus é para mim, é para você, é para aqueles que estão feridos, é para os saudáveis, é para os deficientes, é para quem está com problema, é para quem está com a vida espiritual abalada, com a sua fé lá embaixo, é para mim, é para você, é para todos nós nessa manhã. Que nessa manhã nós possamos ter os nossos olhos voltados para Jesus, voltados para Ele de uma forma que não é as nossas deficiências, não é os nossos problemas, nossas dificuldades que vão nos afastar do Senhor. A palavra do Senhor fala que quem pode nos separar do amor dEle? Se você está afastado da presença do Senhor, é essa manhã, é hoje o dia. É hoje o dia onde o rei preparou aqui para honrar aqueles que por um momento saíram da mesa da comunhão. A mesa da comunhão fala onde os discípulos de Jesus ali, eles caminharam do lado de Jesus. A única diferença é que Jesus estava na frente de Pedro e os discípulos estavam andando alinhados com Jesus, mas que os seus olhos foram impedidos de ver a Jesus. Mas por quê? Porque os olhos deles ficaram ali confundidos, os olhos deles ali foram voltados pela situação que fizeram com Jesus. Os olhos deles ali estavam olhando a situação momentânea, os olhos deles estavam focados em outras coisas. Mas na mesa da comunhão, a visão deles foram restauradas, os olhos deles começaram a ver Jesus de uma forma diferente, e nessa manhã os nossos olhos vão ser restaurados, a nossa visão nessa manhã vai ser restaurada, vai ser totalmente voltada para Jesus. Nessa manhã Deus te chama para uma mesa da comunhão, onde ao partir do pão os nossos olhos se abrem, ao partir do pão os nossos olhos se abrem, nós somos curados, nós somos restaurados, as nossas feridas são saradas. Fique de pé nessa manhã. Pedrão lá tinha tudo para concluir a caminhada com sucesso. Nós também temos tudo
para cumprir o propósito sobre nossas vidas com sucesso. Mas isso só vai ser possível se todo momento da nossa vida os nossos olhos estiverem voltados para Jesus. E nessa manhã aqui pessoas entraram sobre esta igreja, sobre esse templo, desistente até delas mesmas, desconfiando da promessa, da palavra que Jesus fez há muito tempo lá atrás sobre a sua vida. Que Jesus um dia falou: vem. Quem um dia não já perguntou para Deus: Senhor, se o Senhor estiver comigo, fala comigo. E Jesus nessa manhã está te falando: você não está só. Você que entrou aqui nessa manhã desistente, você aqui que chegou sobre este lugar desacreditando da promessa que Deus tem sobre a sua vida, você que desistiu da obra do Senhor, você que desistiu da igreja, você que falou assim: é o último culto que eu vou. Jesus está te chamando para a mesa nesta manhã para que seus olhos se abram. O louvor vai entoar uma canção de adoração neste momento. E você que por algum motivo seus olhos foram impedidos de ver a glória de Deus, de ver o projeto de Deus, de ver o propósito de Deus sobre a sua vida, vem até aqui que vamos orar por você. Independente de quem está do seu lado direito, de quem está do seu lado esquerdo. Pedro, quando se sentiu ali em uma situação de risco, uma situação que ele podia morrer em meio àquele afogamento, Pedro não olhou que o barco estava cheio, que podiam tirar barato dele. Pedro só pensou em pedir socorro. E nessa manhã não é vergonha para ninguém pedir socorro para Deus. Pedir socorro para Deus, pedir socorro para Jesus é quando as coisas fogem do nosso controle. Quando as coisas já não dependem mais de mim, quando eu ponho as minhas mãos e as coisas não acontecem mais. É porque chegou a hora de Jesus te socorrer. Não é sobre mais as nossas vontades. Não é sobre mais as forças do nosso braço. Mas é sobre aquele que pode cuidar e transformar a vida de cada um que está neste lugar nesta manhã. Então nesta manhã a mesa está posta. A mesa da comunhão, onde os seus olhos serão abertos para tudo que Deus tem preparado para a sua vida. É manhã de restaurar altares, é manhã de restaurar tudo aquilo que Satanás tentou roubar, tudo aquilo que Satanás tentou te confundir, aqueles ventos contrários à direção que você estava tomando. É manhã de se assentar à mesa. E ao entoarmos esta canção, você que quer que seus olhos sejam abertos, quer uma nova direção, uma direção a qual o Senhor está te chamando e falando: vem. O momento é agora pela manhã. Em ti muralhas caem.